não vai ser tomado, né, muito tempo. Convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo São João, no capítulo 2. Capítulo 2 de João, os 11 primeiros versículos. Vamos ver se quem pode nos ajudar para que tenha uma leitura na versão dita, né, tradicional. Vamos, Valci. Então vai nos ajudar, vai ler com os irmãos que têm as chamadas versões tradicionais. Os irmãos vão ler conosco, então, vão ler com o Valcir. E os irmãos que tiverem a NVI, os versículos seguintes. João 2, de 1 ao 11. Que não falte vinho na igreja, é o tema da nossa reflexão. Leamos. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, perdão, eu entrei no 3. Vou repetir, vamos repetir o segundo, querido, só para... Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidaram já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que Deus abençoe, irmãos, a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Este é um texto deveras conhecido do Evangelho de João. Afinal, foi o primeiro milagre feito por Jesus. Ele ocorreu pouco tempo depois de Jesus ter escolhido seus apóstolos a partir de André, como vimos no domingo passado. E esse é um relato que tem servido para discussões doutrinárias e teológicas, sem dúvida. Os nossos amigos católicos romanos usam muito este texto para defender a crença de que se Jesus é o mediador entre Deus e os homens, Maria é a mediadora entre Jesus e os homens. Respeitosamente, nós precisamos lembrar que enquanto nas Escrituras nós temos a afirmação de Paulo, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, 1 Timóteo 2,5, não há outro qualquer texto que diga que Maria é a mediadora entre Jesus e os homens. E, meus amados, isso é algo sério demais. Porque isso implica no relacionamento nosso com Deus e na salvação eterna das nossas almas eternas, para não constar nas Escrituras se isso realmente tivesse de acontecer. Na verdade, Maria nos deu uma lição exuberante sobre a importância de Jesus na história, sobre a importância de Jesus na vida, quando ela disse aos serviçais do casamento: façam tudo o que ele disser para que vocês façam. Então sejamos marianos, atendamos à recomendação de Maria sobre Jesus, façamos o que ele quer que nós façamos o que ele nos diz para fazer.
Sabe, amados, não é difícil entender que a presença de Maria nesta festa, ela é destacada por João para deixar claro que foi ela a convidada para a festa. Sem dúvida, Maria era uma pessoa respeitada, provavelmente por causa da profissão de José, o seu marido, carpinteiro, artesão. Uma profissão que, é verdade, não colocava ninguém na nobreza da sociedade, mas que trazia respeito àqueles que a exerciam com competência. Naturalmente que a essa altura José tinha morrido, porque só em casos de viuvez é que uma mulher casada era convidada para um casamento sem a presença do esposo. Quando o marido estava doente, ou estava viajando, ou estava numa guerra, se a mulher não tivesse um filho homem, isso era praticamente evitado. De qualquer forma, raramente aconteceria de uma mulher nessa situação, com o marido ausente ou morto, sem o filho mais velho, ser convidada para qualquer festa. À luz disso, a expressão do autor do quarto evangelho de que Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados, deixa claro que foi por causa do conhecimento que tinham de Maria que as famílias dos noivos estenderam o convite a Jesus e seus discípulos. Mas o meu propósito nesta manhã não é trabalhar esse texto em termos de doutrina sistemática, mas sim em termos práticos. Por isso vamos nos ajudar a não deixarmos faltar vinho no casamento que a igreja faz quando se reúne, quando cultua, quando celebra. Entendendo exatamente isso, irmãos, que quando nós cultuamos, que quando nós nos juntamos para celebrar, que quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos fazendo acontecer parte da festa do casamento da igreja com Jesus Cristo. Por isso, permitam apenas a exposição de um item doutrinário sistemático, o da igreja como esposa do Cordeiro. É importante nos lembrarmos dessa doutrina, a saber que como igreja de Jesus Cristo, denominada Batista do Parque São Basílio, como igreja local, nós somos esposa ou noiva do Cordeiro, assim como são todas as demais igrejas batistas ou não, que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Cremos, ensinamos e confessamos que junto à Igreja de Cristo Universal, que é a igreja de todos os crentes, que é a igreja de todas as épocas, de todos os lugares, formada pelos que estão vivos na terra e pelos que estão vivos no paraíso, aguardando o dia da ressurreição, nós cremos, ensinamos e confessamos que nós, da igreja local, compomos esta expressão visível da igreja como noiva do Cordeiro. À luz do costume oriental de que festas de casamentos duravam vários dias até a chegada na sala principal ou mesmo na festa do noivo, à luz desse costume nós podemos dizer que os nossos cultos, que as nossas reuniões são parte da festa do casamento de Cristo com a igreja e que nós vamos festejando por aqui até o momento quando o noivo surgir para as bodas finais, ou para aquilo que a Bíblia chama de a boda do Cordeiro. Sendo assim, meus amados, é preciso que nesta festa de casamento que nós estamos fazendo, nesta festa da qual nós estamos participando, sendo assim, é preciso cuidar para que não falte o que se espera haja numa festa de casamento. O texto nos fala da situação constrangedora ocorrida naquele casamento em Caná por haver acabado o vinho. Há comentaristas que dizem que isso deve ter ocorrido porque ao convidarem Maria, o convite acabou tendo de ser estendido a Jesus, o filho mais velho, para representar então o pai ausente, e aí também o convite precisou ser estendido aos discípulos de Jesus, porque um rabi sério não aceitava ir a qualquer festa na qual não pudesse levar os seus discípulos, pelo menos os seus discípulos mais achegados. E isso, então, descontrolou o serviço da festa, e aí o vinho acabou antes do tempo. Bem, isso são conjecturas interessantes e sérias, mas conjecturas. Não impossíveis, mas conjecturas.
mas o fato é que faltou o vinho. É como se numa festa de casamento nossa, de repente, antes do tempo, acabassem todos os refrigerantes, acabassem todos os docinhos, e o bolo não desse para todos, e aí a festa tivesse de ser encerrada. De repente, porque os pais da noiva, ou do noivo, teriam de dizer: acabou, gente, não tem mais nada para comer e para beber. É por causa disso, irmãos, que mesmo nós, os evangélicos, já não podemos mais fazer as nossas festas de casamento como antigamente, que eram livres, né, para toda a igreja e convidados. Fazem-se necessários os aluguéis de salões com um número de convivas limitado, que sempre acaba desgostando a alguns, mas são realidades que nos obrigam, né, a esse tipo de comportamento. Mas se somos como Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, e se já estamos nesta vida realizando partes da festa do casamento, enquanto o noivo não surge para o ápice da mesma, é preciso cuidar para que nesta parte da nossa festa não falte o vinho. E antes de qualquer interpretação fora do equilíbrio, é bom lembrar que o vinho dos tempos bíblicos não tinham o álcool etílico que passou a ser acrescentado às bebidas a partir da primeira metade do século XVI. No Velho Testamento, em Números 28, de 7 a 10 e Provérbios 31, 6, aparece a palavra hebraica shekar, cuja tradução correta, explicam os eruditos da língua hebraica, e esta tradução é feita pela NVI, a tradução correta é cerveja, porque era feita exatamente o shekar como a cerveja é feita hoje, não industrializada, como é, obviamente. Trazida pelos hebreus do Egito, apesar de poder ser usada em certo ritual dos sacrifícios dos hebreus, e os sacrifícios usavam do memorial, por isso eram celebrações, porque muitas coisas, ou algumas coisas pelo menos, eram feitas no sacrifício para lembrar a escravidão do Egito, e por isso se trazia essa bebida, porque os judeus é que trabalhavam na fabricação dela. Então, trazida pelos hebreus do Egito, apesar para serem usadas também no ritual do sacrifício, era uma bebida forte, considerada inferior por causa da sua fermentação, que era espontânea. Assim, trazendo para os dias de hoje, para que alguém sinta o efeito, por exemplo, eu já disse isso aqui, estou repetindo, para que alguém sinta o efeito que faz um cálice de cinzano. E o cinzano, veja bem, eu procurei pesquisar isso, porque eu não entendo desse negócio não, tá bom? O cinzano nada mais é do que uma bebida chamada vermute, não é? Que é feito com a mistura do absinto, uma espécie de erva bastante forte, mas que por sua vez foi então adaptada pelos irmãos chamado cinzano, e por isso ganhou esse nome. Para que os irmãos tenham ideia, né, de quanto a diferença desse chamado vinho bíblico em relação ao efeito de um cálice de cinzano, para que uma pessoa que beba o cálice de cinzano sofra os efeitos bebendo o vinho da Bíblia, ele precisaria beber 16 copos do vinho bíblico, para que ele pudesse sentir o mesmo efeito que um cálice de cinzano, né, estaria fazendo. Isso é para que os irmãos tenham uma ideia de que esse vinho bíblico não é esse vinho atual industrializado. É preciso também pensar de que a Bíblia sempre fez destaque entre a bebida fermentada e não fermentada. Ser chamado de bom vinho, o vinho só era chamado bom nos tempos bíblicos quando ele não era fermentado. As crônicas dos tempos bíblicos consideram o vinho fermentado um vinho inferior, enquanto o vinho não fermentado era usado pelos médicos gregos como remédio, o vinho fermentado não podia ser usado como remédio. E como o vinho da festa de Caná da Galileia que Jesus fez acontecer, como esse vinho foi considerado pelo mestre de cerimônias da festa como o melhor vinho, então este vinho não era fermentado. E o poder de embriaguez dele era praticamente nulo. Mas nesta parte, irmãos, da festa do casamento, que como igreja noiva do Cordeiro a gente faz sempre que se reúne, não pode faltar o vinho. Nesse caso, se nós consideramos o culto, as nossas reuniões, como partes desse casamento da igreja com Jesus Cristo,
como é que nós podemos fazer, ou quando é que pode faltar o vinho? Falta o vinho quando nos nossos cultos, quando na nossa escola bíblica dominical, quando nas nossas demais organizações não surgem ou não são estimulados os meios de fortalecimento espiritual, moral e doutrinário. Quantos aqui chegam enfraquecidos pela vida, pelas decepções, pelo pecado, confusos, enfermos da alma, enfermos do corpo, mas de repente não recebem nos nossos cultos o alento, o fortalecimento, a orientação e a esperança e saem como entraram. Da mesma forma como entraram, voltam. Quando isso acontece, queridos, é porque não há vinho neste casamento que nós estamos fazendo. Quando não há cuidado no preparo das lições, ou do que se ministra na escola dominical, na união de casais, na união de jovens, adolescentes, adultos, no culto de crianças. E aí eu não falo apenas do preparo no sentido intelectual, isso é importante, mas eu falo daquele preparo necessário a cada professor, professora, diretor, diretora, a cada líder, ou conselheiro, ou conselheira. É o preparo que você tem de ter quando você conversa com Deus para dizer: Senhor, o que eu vou dizer, o que eu vou apresentar, o que eu vou discutir com os meus alunos, com a minha classe, o que eu vou pregar, vai servir para orientar, para corrigir, para dar esperança, para mudar rumos. Porque se isso não acontecer, querido, estamos fazendo um casamento do qual está faltando as coisas que as pessoas esperam num casamento. Falta vinho no casamento quando faço a celebração da palavra por 25, 30 ou mais minutos, mas o que eu falei não foi pertinente à necessidade ou às necessidades dos que estão ouvindo. Sabe, de repente eu fiz um sermão impecável em termos de oratória, mas que não desceu do púlpito para chegar às mentes e corações como estímulos a mudanças, como respostas aos anseios guardados. Quantas pessoas às vezes, não é? Ouvem as nossas mensagens e nada lhes é acrescentado, e às vezes não tanto por culpa deles, mas por culpa nossa. Volto a lembrar aquela palavra de um dos nossos ícones da nossa denominação, professor de homilética, quando ele diz: pregador, você tem 25, 30 minutos com o destino eterno das pessoas na sua mão. Então, muito cuidado com o que você vai falar e com o que você não vai falar. A sua responsabilidade é enorme. É preciso, meus amados, que a gente tenha cuidado com o que nós fazemos nos cultos, pois até aquilo que parece correto, de repente pode significar que acabou o vinho no casamento. Podem ter certeza que quando pessoas que entram aqui, à procura de orientação, de correção, de alento, de esperança e de cura, entraram aqui por causa disso, mas aí ouvem o irmão Eduardo ou o pastor Von Drassek ou alguém em nome do Conselho de Missões falar de contribuições para missões aqui, lá e nos confins da terra. Podem ter certeza que tais pessoas carentes não vão se decepcionar. Elas logo vão entender que, mesmo ainda não sendo cristãs, que os pedidos que estão sendo feitos é importante. E o raciocínio é simples. Porque ele vai dizer: bem, eu entrei aqui porque eu achei que aqui eu vou ouvir o que eu preciso ouvir para consertar a minha vida, para me dar esperanças, para me desviar da desgraça. E essa pessoa que está lá na frente agora está pedindo recursos da igreja para que em outros lugares também haja igrejas onde pessoas como eu possam entrar e ouvir o que precisam para consertar suas vidas, para ter esperanças, para se desviarem do mal. Nada mais bonito, nada mais importante. Missões faz isso, queridos. Missões faz isso nas mãos do Espírito Santo de Deus. Eu já soube de pessoas não crentes que estavam aqui no dia da virada de missões e depois disseram isso. Falaram da admiração deles por essa nossa preocupação. Mas não cheguem aqui na frente. Não cheguem para gastar aqui, por exemplo, meia hora apelando à igreja para colocarmos almofadas
nesses bancos. Ó, por favor, isso não está errado. Eu acho que isso é muito justo, porque eu daqui fico vendo as expressões, às vezes de incômodo, dos irmãos por causa desses bancos. Eu acho isto tão justo que eu fico pensando se de repente, no final do culto, esta bancada aqui, por exemplo, acabasse o culto e eles dissessem, vamos fazer um acordo e nós vamos colocar as almofadas nesse banco aqui, vamos ver quanto é que dá, não vai ficar pesado para ninguém. E depois esse banco fizesse isso e cada banco fizesse isso. É claro que isso ia dar problema para o irmão Geraldo, a gente teria que chamar o irmão Geraldo, porque senão cada um ia propor, o meu banco vai ter uma almofada quadrada, o meu vai ser triangular, o meu banco vai ser azul, o outro vai ser preto, o outro vai achar que é flamenguista e pode botar a cor do Flamengo, de forma nenhuma, né? Outros até para agradar o pastor, vamos botar vermelho, branco e vermelho, também não, não é? Então o irmão Geraldo teria que se reunir com algumas pessoas para normatizar. Dizer, vocês podem fazer isso, mas o padrão vai ser esse ou aquele. Os irmãos podem dizer, que ideia boa, e eu estou dizendo, é uma ideia boa, mas na minha cabeça tem algo dizendo que não é não. Sabe por quê? De repente, vocês fazem isso, que coisa maravilhosa, rápido, rápido, a igreja está toda com suas almofadas e os irmãos confortáveis aí sentados, mas de repente, o culto, num belo dia de domingo, o culto enche, e um dos irmãos, um de vocês, que contribuíram para essa almofada, chega atrasado, vai para o seu banco, vê ele cheio, eu quero sentar aí, eu contribuí para isso aí é meu. Pastor, que maldade. Como é que você pensa isso dos membros da sua igreja? Irmãos, mas eu acho que não é uma boa ideia, porque eu não acho que isso é inevitável. Não vai faltar gente para pensar assim, Deus meus et parce mi secundo multitudine misericordiae tuarum. Deus meu, tenha misericórdia de mim, segundo a tua piedade. Mas entenderam? Entenderam que mesmo em nome do justo, do correto, do que é certo, se você não tiver cuidado, você vai fazer faltar vinho no casamento. Nós temos que, às vezes, encontrar meios mais complicados, mais difíceis, mais penosos, que sobrecarregam mais uns do que a outros, né? Para beneficiar a comunidade eclesial, exatamente por isso, porque você corre riscos que, de repente, não vale a pena correr. Mas, de qualquer maneira, a ideia está lançada, viu? Atenção. Aí, para não faltar vinho no casamento, que a igreja faz quando se reúne, quando cultua, quando celebra, a gente precisa obedecer a Jesus e encher os nossos potes de pedra com a água que ele fará virar vinho. Eram 6 potes de pedra, com capacidade de 80 e 120 litros. 6 potes. Aí eu pensei, 6. No sexto dia Deus criou o homem e a mulher. E ao se completar o 6º pote, havia vinho, o melhor deles, criado a partir da água, por quem na Trindade criou o ser humano, e que agora estava entre os seres humanos como um deles. No 6º dia, no 6º pote, se criou. Finalmente toda a água se transformou em vinho. Um hebreu só podia ser tomado por outro hebreu como escravo por 6 anos. Depois tinha de ser libertado. Ao se completar o 6º pote, as famílias dos noivos se viram libertas da escravidão, da vergonha, do vexame, porque se não acontecesse o milagre da transformação da água em vinho, aquelas famílias seriam sempre lembradas como as famílias em cujo casamento dos filhos faltou o vinho. Então, meus amados, enchamos o primeiro pote. Enchamos esse primeiro pote com a água da palavra de Deus. E ela se transformará no vinho que nos fortalecerá para os embates da vida. Levemos a sério a palavra de Deus, amados. Estudemos a Bíblia, mergulhemos nela, façamos uso dela como eu e você precisamos fazer, do uso do alimento diário.
Esta igreja, amados, esta igreja tem de viver em torno da palavra de Deus. Ai dos irmãos se os irmãos estiverem vivendo em torno de mim. Eu vou passar, irmãos. Aliás, eu já estou passando. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então fiquem em torno da palavra de Deus, e não de homem nenhum, e não de liderança alguma. Fiquem em torno da palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. Observem como temos procurado inculcar em vocês a palavra de Deus. Observem nosso boletim, a ordem de culto. Nós temos sempre uma leitura bíblica, chamada de introito, mas para cada divisão existe um texto bíblico. Este é um trabalho árduo da irmã Delvânia, que separa esses textos para que todo domingo os irmãos tenham nas divisões da nossa ordem de culto. Peço então isso a todos os que dirigirem os nossos cultos, todos os que estiverem na direção dos nossos cultos, os jovens, não é, que naturalmente gostam de mudar as coisas, isso faz parte da juventude, não está errado. Eles sentem necessidade de alterar o que é comum, o que se repete, mas eu peço a eles também que mesmo fazendo as suas mudanças, não deixem de ler. Não deixem de ler com a congregação algumas vezes, várias vezes, muitas vezes, se necessário, a palavra de Deus. Há um ditado popular que é quase uma afirmação bíblica. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos lendo a palavra, vamos lendo. E ela mesmo diz que ela entra como espada em nossas entranhas e divide o nosso âmago. Vamos lendo, irmãos, porque quando a lemos, Deus está falando com a gente. E aí quando Deus fala, e a gente ouve, não dá para imaginar o que pode acontecer. Sabe, uma igreja que não se pauta pelo anseio do conhecimento bíblico, uma igreja que não promove estudos da palavra de Deus, um púlpito que não tem o compromisso de ser bíblico, é como uma festa de casamento na qual, de repente, acaba tudo o que era para ser servido. E aí vem o vexame. Então, vamos encher o primeiro pote com a água da palavra de Deus. Mas vamos encher agora o segundo pote com a água da oração. Sabe, meus amados, ela se transformará no vinho da resposta necessária, do encorajamento e do alívio. Queridos, igreja que não ora é simulacro de igreja. É um teatro no qual está sendo encenada uma peça chamada igreja, mas não passa de teatro. Precisamos orar mais. Orar em nossas casas, orar em nossas reuniões, orar quando estamos dirigindo, andando no coletivo. Precisamos levar a sério as nossas reuniões de oração. Não temos como avaliar a importância da oração na vida e na história da igreja, na nossa vida e na nossa história. Mantenha o diabo longe. Mantenha o diabo longe, impedindo-o de convencer-lhe a fazer com que a igreja se torne para você como um cinema e como um teatro, aonde você vai para assistir o que lhe interessa. Reunião de oração não é para você gostar. Reunião de oração não é para você gostar, não. É para você participar, porque você precisa e porque os outros precisam de você. Já ouvi dizer que há aqui os que não vêm aos nossos cultos das quartas-feiras porque não gostam de orar em duplas ou em trios. Tem acanhamento de orar diante dos outros. Por outro lado, há os que reclamam, quando de vez em quando a gente faz o culto de oração em que há pedidos e depois as orações em geral, sem a divisão em grupos. Mas estamos fazendo assim. O primeiro momento de oração tem sido um momento de ação de graças. Todos são convidados a orar, agradecendo a Deus a salvação, as vitórias e também as lutas. Então as pessoas oram, umas oram um pouquinho mais alto, outras um pouco mais baixo, outras oram praticamente murmurando, não importa, mas esse é o momento em que as pessoas estão fazendo isso.
Depois nós temos um segundo momento, o segundo momento de oração pelos missionários ou por algum assunto urgente que seja trazido então à congregação. Depois temos o terceiro momento, e nesse terceiro momento nós usamos então para a divisão em duplas ou em grupos, nos quais as pessoas podem compartilhar os seus pedidos e orarem especificamente uns pelos outros. É quando então pedimos orações específicas por pedidos específicos que nos chegam às mãos. Mas se você não gosta desse método, faça o seguinte: se você tem dificuldades de orar com alguém, se você tem dificuldades em orar em grupo, não é porque você é menos crente, não. Isso é uma questão de ser introvertido e extrovertido. Nesse terceiro momento, pode ficar sozinho. Ore sozinho no seu banco, saia para um outro lugar, vá ali para o canto, para um outro canto. E se você tiver algum pedido especial que você gostaria de compartilhar, traga-o escrito. Nós usaremos no segundo momento de oração, ou encontraremos pessoas específicas para orar por eles. Mas nós não estamos fazendo isso para você gostar da reunião de oração, não. Não vamos fazer isso para você gostar da reunião de oração, não. Porque se nós formos tentar fazer isso, nunca vamos chegar ao que satisfaça a todos. Mas é para que você se sinta um pouco mais sem desculpas diante de Deus de não vir. E assim você seja ajudado e possa ajudar os outros e não dar brechas ao diabo. Mas enchamos o terceiro pote. Já enchemos o primeiro, a palavra de Deus, o segundo, a oração. Vamos encher o terceiro pote com a água da nossa disposição em cultuar, em adorar. E ela se transformará, meus amados, no vinho que satisfará nossas almas que necessitam do culto e precisam cultuar em espírito e em verdade. A ausência do culto, tem gente que falta os cultos da igreja e pensa que isso não é nada demais. Os cultos não são sacramentos, na igreja católica a missa é sacramental, por isso os irmãos devem ter visto em algum carro católico, escrito uma frase assim, de muito bom gosto, muita inteligência: domingo sem missa, semana sem graça. Por quê? Porque quando você, a crença católica é essa, quando você assiste a missa, você recebe a graça de Deus. Se você não vai, você está sem a graça. Na doutrina evangélica, ou chamada também protestante, não há essa questão de receber graça, porque você vai ao culto. Deus te agracia, sim, Deus te abençoa pela palavra, pelos hinos que são cantados, mas se você não for, não é por isso que você não vai ser agraciado. Tudo bem, mas não vamos pensar, irmãos, que a ausência do culto é uma faltazinha de nada, que você pode fazer acontecer quando você bem quiser. Sabe por que não é? A ausência do culto leva à idolatria. Alguma coisa você colocou no lugar do culto, para você não vir. Você dormiu? Gosta do travesseiro? Gosta da cama? Não veio ao culto porque quer dormir. Naquele momento o seu sono se tornou no seu Deus, no seu culto. Tá, você está doente, você está extremamente cansado, obviamente, que são outras situações. Mas há aqueles que não conseguem, não é? Não conseguem. Eu já falei com alguns jovens da igreja: pastor, não dá para começar esse culto lá para 11h30, não, a escola dominical? Digo: rapaz, vou começar às 11h30 e vai ter gente que não vai vir porque acorda 1h da tarde. Então não adianta, tem que marcar esse horário mesmo. Meus amados, deixemos o nosso travesseiro, a nossa cama e venhamos cultuar. Você não levantaria de madrugada se você tivesse que fazer isso para conseguir comida? Alguns se lembram disso, porque tem a minha idade, mas há muita gente nova aqui que vai até se assustar em ouvir o que eu vou dizer. Eu já me levantei de madrugada, quando menino, para entrar numa fila para aguardar o caminhão do exército que vinha distribuir arroz. Isso, meu irmão, está batendo aqui. Vinha distribuir arroz, porque o país estava vivendo uma situação difícil e não havia alimentos nos supermercados. Aqui na rua Viúva Dantas, eu fiz isso. Sim, senhores. Pois eu me levantei de madrugada junto com meu pai, para ficar numa fila e receber e esperar o caminhão do exército, para que a gente pudesse ter alimento para comer,
E eu não vi as pessoas reclamando, estavam reclamando da situação, mas não vi ninguém reclamando porque teve que levantar para isso. Levantava por causa da situação, porque não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã. Se você tivesse que levantar para isso, você se levantaria. Por que você não levanta, querido? Não vem para receber o seu alimento espiritual, porque é tão difícil levantar-se para vir receber o alimento da alma. Sim, o culto pode ser individual, deve ser individual, mas o culto tem de ser coletivo. Por isso o oráculo de Deus avisa, não deixem suas congregações, como é o hábito de alguns. Hebreus 10, 25. Como anseiam, meus amados, como anseiam se reunir com outros, os que se convertem em países islâmicos, que perseguem o cristianismo e precisam se tornar cristãos avulsos. Que anseio eles têm por poder se encontrar e não podem. E que alegria quando isso acontece. Todos os riscos são corridos de serem surpreendidos, de serem encontrados naquela reunião. Mas assim mesmo eles correm o risco, porque é bom demais estar com mais alguém para dizer a Jesus, eu te amo, Senhor, para cantar hinos. E por que a gente deixa passar essas oportunidades para depois ter que chorar, irmãos? Porque de repente, quem sabe, por que não? A gente poderá enfrentar situação parecida. A gente pode, mas nem sempre dá valor a isso. Talvez, como eu disse, venhamos ficar sem esse direito. Tomara que não, mas não podemos fechar questões, não. Maridos com esposas e filhos pequenos. Maridão, ajudem suas esposas a acordá-los e a arrumá-los com carinho. A igreja não tem de ser vista como um lugar de desmancha prazeres, de castigo, mas também não pode ser o lugar onde as crianças acham que vão fazer o que querem. Não é para deixar fazer o que querem na hora do culto. Uma pessoa me contou que num domingo, não tem muito tempo, viu alguém aqui, seu conhecido, não evangélico, estava aqui, num dos nossos cultos. Ele ficou muito contente com isso, porque ele já tinha tentado evangelizar aquela pessoa, ele trabalhava com ela, e de repente ele apareceu aqui. Ele disse, não fui eu que convidei. Ele disse que tentou falar com ela, mas não houve tempo, porque quando o culto acabou, ele não viu mais a pessoa. No outro dia, ele conseguiu falar com esse alguém e lhe perguntou, você estava ontem na minha igreja, o que você achou do culto? E a pessoa disse, olha, eu gostei muito, eu gostei das músicas, como vocês têm gente que cantam bem e como a igreja de vocês canta bonito. Olha, isso foi me fazendo um bem muito grande, sabe, eu entrei na sua igreja porque eu estava muito angustiado. E quando o pastor começou a falar, logo que ele começou a falar, eu disse para mim, puxa vida, eu vou ouvir o que eu preciso. Eu estou sentindo isso, mas não consegui ouvir mais nada direito. Havia uma criancinha brincando, falando, rindo, pulando, e os seus pais a estimulavam. Só que isso não conseguia me deixar ouvir a mensagem. Com muito jeito, saí do lugar. Encontrei um lugar perto de 2 adultos que falaram o tempo todo. E aí eu não consegui ouvir o que o pastor falou. E fui embora antes de acabar tudo. E eu acho, irmãos, que não voltou mais. Ele saiu do nosso culto como alguém que sai de um casamento, no qual aquilo que se serve num casamento tinha acabado, e ele não participou. Eu quero dizer que eu não sei quem foi esse casal, e nem os 2 adultos pauriadores, nem os imagino. Por isso eu estou dizendo isso com muito carinho, e até porque vocês sabem o quanto eu gosto da algazarra dos nossos pequeninos. E eu gosto de ver os irmãos conversando entre si, mas eu preciso dizer que papai e mamãe, filhos são bênçãos, os filhos são heranças do Senhor, são a igreja que vai vir,
Então não deixe esta herança ser desvirtuada pela falta de cuidado. Você tem um desafio enorme. Você não pode deixar de vir ao culto com suas crianças pequenas, mas também não podem deixar que elas, na criancice delas, atrapalhem ouvir alguém a mensagem. Não tenham de comparecer diante do tribunal de Cristo com isso. Então use o segundo pote, o pote da oração. Peça a Deus sabedoria para agir nesses casos. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e isso lhe será concedida. É o que está escrito em Tiago 1,5, e isso é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ela não mente. Creia nisso, leve isso a sério, peça sabedoria a Deus, e você será respondido. E já lhe posso adiantar que a resposta de Deus nunca vai ser essa: deixe a sua criança com as tias do berçário ou do culto infantil. É função delas, tomar conta delas. Não é não. Deus não vai te dar essa resposta, porque essa não é a resposta de Deus. Sabe, essas organizações ajudam, mas não são para tirar a sua função de papai e de mamãe. Mas peça com sinceridade, e Deus vai dar a saída. Não ache que o seu filhinho pequenininho é obrigado a ficar aqui o tempo todo. Quando começar a incomodar, saia com ele, não tem importância não. O importante é que você está vindo. E que aos poucos ele vai se acostumando com o ambiente, e à medida que for crescendo, ele vai começando a aprender a disciplina. Por isso eu estou pedindo às tias do culto infantil, eu sei que é complicado, para começar a ajudar as crianças que já estão saindo da idade do culto, para começarem a vir para o nosso culto. Porque senão elas não vão se acostumar. Ah, mas muitas querem ajudar, então vamos fazer o seguinte: um domingo por mês elas ajudam no culto infantil, se os 3 domingos ficarem no culto. E aí vocês vão vigiar isso. Podem ajudar as tias aqui com as crianças pequenininhas, mas vocês estão assistindo o culto no nosso domingo? E estamos, porque, irmão, se não fizermos isso, vocês não vão se acostumar. Paulo disse que quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança, depois eu deixei de ser criança. E se você for trabalhando desse jeito, eles nunca vão amadurecer, nunca vão se acostumar. E eu sei que às vezes os cultos são relativamente chatos. E a gente tem que compreender uma série de coisas, mas pequeninos não. Quando eles começam a dizer, e eu estou aqui pregando, e às vezes eu estou ouvindo aquele sujeitinho pequenininho, aquele tampinha, lá no meio da... Acabou, mãe. Quando ele disser já acabou, sai. Ele já não está aguentando mais. A gente que é adulto não aguenta. Tem hora que não aguenta, não é verdade? A não ser o Adilson da vida lá da Junta de Missões, que falou acho que quase 3 horas, e eu não vi ninguém sair. A não ser o Miguel, que chegou aqui, dele uma esculhambação. Lembra do Miguel? Pastor Adilson das Junta de Missões, vestido de árabe. O Miguel chegou aqui, deu uma decisão dele, o Miguel lá do Sidney e da Marisa. Não gostou, né? O Adilson queria rir, ele estava pregando, começou a querer rir, não é? Mas são casos raros, né? Tem pregadores que você ouve 1, 2, 3 horas. Pastor José dos Reis Pereira pregava 2 horas, e quando ele dizia amém, você perguntava: acabou? Puxa vida, não tem mais? Doutor Rubens Lopes podia pregar o tempo que quisesse, não cansava ninguém, mas pastor Valdemir não. Quando passa dos 30, os irmãos já começam... Fala assim: pastor pregou muito, hein, pastor? Está cansado? Não estou não. Pois é, eu sei disso. Então, meus queridos, tragam as suas crianças, mas quando elas começarem a reclamar, saiam com elas, não as castigue não, por causa disso, porque senão elas vão começar a ter a igreja, não é? Como um lugar ruim. Mas não dê a outros a função que é sua, porque Deus pode querer disciplinar você. Os filhos, como eu disse, são heranças do Senhor, são para ser bênção, Eu creio nisso, irmãos, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele tem um enorme prazer de ver as nossas criancinhas aqui dentro, pode ter certeza. Se tem alguém feliz com as crianças aqui dentro, é o Espírito Santo de Deus. Então ele tem todo o interesse que as crianças continuem vindo, e ele tem todo o interesse de ajudar papai, mamãe, ou só a mamãe, nos casos que é só a mamãe que pode estar aqui, nessa situação. Lembro-me do ex-padre, doutor Aníbal Pereira Reis,
pastor Batista, que quando começava a pregar e uma criancinha começava a chorar, não tinha jeito, ele parava e dizia assim: ô mamãe, tenha dó do bebê, tenha dó do bebê. Em outras palavras, sai com o neném, não é? E você, camarada, que não para de conversar o tempo todo, já grande, adulto, deixa para conversar depois. Não dá para assimilar a conversa com a mensagem ou um hino. Quem faz isso, deixa os espinhos crescer e sufocar a mensagem do semeador. Há coisas lá fora, irmãos, que só serão convenientemente resolvidas com o que você puder ouvir aqui dentro, com o que você puder receber aqui dentro. Por isso, meu querido, o culto é extremamente importante para ser assimilado e colocado na sua mente e no seu coração. E sempre há alguma coisa que você vai poder realmente aproveitar. Porque quando isso não acontece, o seu culto foi uma festa de casamento onde acabou o que era para ter sido dado. Mas vamos encher o quarto pote com a água da nossa disposição em servir. Ela se transformará no vinho que nos alegrará e alegrará aos que pudermos alcançar nos embates da vida. Entramos para adorar, saiamos para servir, repetimos todo final de culto. É claro que nós servimos aqui dentro da igreja, mas não servimos aqui dentro para ficar servindo aqui dentro. Nós servimos aqui para sair e servir lá fora de forma desafiadora, diferenciadora. É por isso que repetimos sempre isso. É o pote da coerência que espanta neste mundo incoerente. O vinho produzido a partir da água que o Senhor Jesus transformou espantou o mestre de cerimônias. Ele disse: como é que é isso? Como é que vocês deixaram o vinho melhor para servir depois? Não se faz assim. O mestre de cerimônias ficou espantado. Meus amados, queridos, quando nós saímos dos cultos para viver o que nós aprendemos, nós espantamos o mundo com a nossa coerência. Foi isso que disse um cronista católico sobre os russitas taboritas da Boêmia, hoje República Tcheca. Os russitas taboritas eram herdeiros espirituais de Jan Hus, ou Jan Hasa, chamado de protestantes antes do protestantismo. Disse deles esse historiador católico: espantam o mundo com a coerência de suas vidas. A igreja que não vive, irmãos, a coerência da mensagem que prega, que ensina, é mesmo um casamento que ficou sem ter o que servir aos convidados. Mas enchamos o quinto pote com a água da verdade. Ela se transformará no vinho irresistível que as pessoas bebendo passam a viver. O mundo está ficando cada vez mais irritado. O mundo está ficando cada vez mais irritado com a nossa pregação de que Jesus é a verdade absoluta que nós precisamos, sem substitutos. Para os que não acreditam, a verdade está na lógica, está na ciência, mas à medida que essas pessoas se decepcionam com isso, por não conseguirem a verdade nisso, também não querem, muitas vezes, ouvir sobre a nossa verdade. Não conseguem perceber que lógica e ciência são mutáveis e evoluem com o conhecimento. Mas mesmo assim continuam avessas à verdade que é Jesus Cristo. Verdade fonte da criação, verdade fonte de salvação, verdade que sempre falou aonde a ciência se cala. Mas mesmo para os que acreditam, há sempre o grande perigo de deixar com que mentiras se tornem aparentes verdades, quando apresentam a paz sem Cristo e uma salvação sem Ele. Mas se nos iludirmos, se deixarmos de pregar Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressuscitado, como a verdade que o ser humano precisa para encontrar a si mesmo, se deixarmos de fazer isso, irmãos, estaremos sendo uma festa de casamento que não tem mais o que servir. Não há outro nome. Jesus Cristo, Ele é o nome. Não há mesmo outra mensagem para os corações entulhados de mentiras, preconceitos, verdades. Não há outro nome que possam transformar esses corações
lhes dando a verdade absoluta. Não há outro nome ou outra mensagem que não Jesus Cristo. Centralizemo-nos em torno dele. E então enchamos o 6º pote com a água da comunhão. Ela se transformará num vinho delicioso e terapêutico, curando os nossos males internos, as nossas feridas de alma. Ajudemo-nos, amados, a caminhar nesta vida. Ajudemo-nos mutuamente. E identifiquemo-nos com os que cultuam conosco, fazendo parte desta mesma comunidade. Não desistamos nunca de nós mesmos, mas, por favor, não desistamos dos outros. Estejamos atentos para ajudar a corrigir as rotas dos que estão na igreja, mas que estão sendo rotas erradas. Mas também estejamos abertas para ouvir a palavra daqueles que acham que as nossas rotas estão erradas. Não, nunca nos esquecemos que aquele que sangrou por nós, foi ferido por nós, brilha em nós, vive em nós, à medida que nós lutarmos, à medida que nós nos esforçarmos para que aconteça em nós o que ele diz. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35. Com certeza nós vamos estar, ao nos reunirmos em torno da palavra de Deus, ao orarmos juntos, ao cultuarmos e servirmos juntos, reciprocamente nós vamos estar dividindo a nossa fé nesta verdade de um Jesus palpável, porque ele se torna palpável à medida que a nossa comunhão é de fato comunhão. E aí, queridos, nós vamos estar celebrando parte do casamento de Jesus com a sua igreja, sempre tendo o que dar para os convidados. E aí, amados e amadas, querem saber mais? Não vamos ser apenas igreja, não. Nós vamos ser um milagre. Que Deus nos ajude. Amém. Participemos, meus amados, do nosso recessional. Neste dia, quando nos cercam a maldade, a vilania, a violência, a hipocrisia, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos olhe com sua compaixão, que Ele volte para nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós, livrando-nos do egoísmo que machuca os outros, livrando-nos das maldades dos homens perversos, em nome e pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e nossa paz. Lembrem-se do fariseu e do publicano, não se esqueça da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para sempre. Orem e amem as suas famílias. Entramos para adorar.